Lucas capítulo 4. E eu vou ler 18 e 19, que é exatamente a reprodução de Isaías 61, versículo 1, quando Jesus está na sinagoga lendo esse texto. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, guarde a palavra ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me, guarde a palavra enviou-me, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelos louvores, gratos por tudo que o Senhor fez, tem feito, vai fazer nas nossas vidas, por esse conjubando tão extraordinário, Deus. Como eu tenho sido abençoado, eu te agradeço por isso. Te agradeço por sair daqui tão edificado. Muito obrigado por esses momentos tão maravilhosos. Eu te peço, continue falando conosco, fale agora por meio da explanação da Tua palavra, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero citar aqui algumas frases, peço que você guarde. Thomas Carlyle disse: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Benjamin Disraeli disse: o segredo do sucesso é a constância do propósito. Philip Chesterfield disse: a firmeza de propósito é um dos mais necessários elementos do caráter e um dos melhores instrumentos do sucesso. Sem ele, o gênio desperdiça os seus esforços num labirinto de inconsistências. E Martin Luther King Jr. disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Todas essas frases estão relacionadas a propósito. Ontem eu falei um pouco sobre propósito, embora eu tivesse falado mais sobre deserto, mais sobre os desafios em si. Mas hoje eu gostaria de dar continuidade sobre a questão do propósito. O pastor Fabiano hoje falou sobre propósito. E eu acredito que o Senhor está nos conduzindo a falar algo nesse sentido com os jovens. E hoje as frases que nós mais ouvimos, ou as pesquisas, o Visão no Reino, a minha ideia do Visão no Reino, a missão que eu desenvolvo para a minha vida e eu aplico isso no Visão no Reino, é evangelizar, alcançar pessoas com o genuíno evangelho, para que cumpram a sua vocação, tendo como prioridade o reino de Deus, começando em seus lares e transbordando na sociedade. Essa é a minha missão de vida e que eu tenho levado para o Visão no Reino. Levar pessoas à compreensão genuína do evangelho, para que compreendam a sua vocação, tendo como prioridade o reino de Deus, começando nos seus lares e transbordando na sociedade. Eu tenho um quadro no Instagram e no TikTok chamado Sinal de GPS Encontrado. E ele responde, o alvo dele é satisfazer essa primeira frase: levar pessoas à compreensão do evangelho genuíno. Tem muita gente que ainda pensa que a salvação é por obras. Ele fala que é pela graça porque o texto bíblico diz que é pela graça, mas na prática ele acha que é por obras. Na prática ele não consegue entender que uma vida de santificação é consequência da salvação e não condição para ela. Então tem gente que pensa: eu vou ser salvo porque eu sou santo, quando na realidade é o contrário, eu sou santo porque eu sou salvo. O meu dilema é pregar sobre isso e fazer as pessoas entenderem um pouco mais isso, o genuíno evangelho. Entender que o mérito é de Jesus, o mérito é dele. Mas quando a gente entende isso, foi um dilema pelo qual eu passei, eu falei: não, o foco da minha vida é pregar a evangelização pela graça. E eu fiquei tentando, eu sou muito jovem ainda, eu já aprendi a salvação pela graça. Já entendi que eu sou salvo pela graça de Deus. E agora? Agora é esperar Jesus voltar. Até que um dia eu fui muito confrontado com a realidade de que eu só nasci de novo. Eu só nasci, o Espírito Santo passou a morar em mim. E uma vez que eu compreendi que a salvação é pela graça, eu tenho certeza da minha salvação. Porque quando a gente pensa que a salvação é por obras, a gente passa a vida todinha lutando para ser salvo. Você não consegue evangelizar direito. Você não consegue
produzir no reino de maneira mais profunda, porque a sua preocupação é salvar a si mesmo. É lutando para não pecar, para ver se consegue se salvar. Mas quando a gente entende o genuíno evangelho, a verdade do evangelho, obtém essa certeza da salvação, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, e agora as boas obras são consequência da salvação que eu já adquiri, que o Senhor já me fez assentar nas regiões celestiais, corre o risco da gente ficar no comodismo. Não, eu já tenho certeza da minha salvação, é só agora viver em santidade, produzir bons frutos e esperar Jesus voltar. E corre o perigo de viver uma inércia. E foi quando o Espírito Santo me tocou e eu entendi Mateus 6,33. Não andem ansiosos quanto ao comer, beber e vestir. O que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. O Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas serão acrescentadas a vocês. E eu entendi, reino. Jesus veio instaurar o seu reino. Foco no reino de Deus. Visão no reino, direcionamento no reino. Mas eu sou pastor, é fácil falar sobre isso. Abandona tudo, não se preocupa. A igreja lhe dá o salário e você vive. Não é disso que eu estou falando. Algo que eu mencionei rapidamente ontem. Os jovens que estão estudando para medicina, direito, engenharia, seja lá qual for a profissão, a vocação que o Senhor te deu, o propósito, a sua prioridade não é comer, beber e vestir. A sua prioridade é fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais. Alguém chegou para Lutero e perguntou, como é que eu posso ser útil no reino? Ele falou, o que você faz? Eu sou sapateiro, faça sapatos bons, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Faça bons sapatos e venda por um preço justo. E eu comentei algo rapidamente aqui ontem. Aí de repente você é da área do direito, e aí você precisa entender qual é o seu foco. Não, meu foco é ganhar dinheiro, eu pego tudo qualquer causa. Aquilo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Está na Bíblia, irmão. Aí você fala, não, meu foco é o reino de Deus. Meu foco não é enriquecer a qualquer custo. Então eu vou estabelecer muito bem os casos que eu vou pegar. Mas eu sou funcionário público. Sou obrigado a pegar o caso de um cidadão lá. Vou falar, olha, a gente vai trabalhar nessa linha. Não vou dizer que você é inocente, não. Vou fazer valer os seus direitos. A lei diz isso, isso e isso. Você é réu, confessa, eu sei. Você confessou para mim. Então nós vamos trabalhar para amenizar a sua situação dentro da lei. Não, mas se eu conseguir inocentar ele, eu vou ganhar status e popularidade. E por aí vai. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa prioridade? Mas antes de entrar propriamente dito no fazer, na vocação, no propósito, eu gostaria de voltar um pouquinho antes com você. Porque esse texto que nós lemos fala sobre o fazer. E há um perigo muito grande que nós temos visto hoje, porque hoje o que se fala é sobre isso, propósito. Os coaches estão aí fazendo você perder os seus cabelos para descobrir o seu propósito. Rapaz, eu comecei a ler minha esposa, na realidade, ela lia e me passava as ideias lá do livro desse autor, um autor cristão. Vou falar no nome dele. Ela lia e compartilhava comigo algumas ideias, eu falava, rapaz, que coisa extraordinária, né? Mas rapaz, tem que fazer. Então eu falei, meu Deus do céu, eu estou com 31 anos, eu comecei a pensar assim, com 31 anos eu estou velho, não consegui fazer nada ainda da minha vida, e aquele negócio, você tem que fazer isso, tem que montar aquilo, e faça seu plano de vida, e faz aquilo outro. Eu comecei a me dar aquele desespero, eu falei, meu Deus, eu já tenho 31 anos. Se um jovem de 18 lê um negócio desse, ele fala, meu Deus, eu já tenho 18. Se for uma pessoa de 12 lendo esses mesmos livros, ele vai dizer, meu Deus, eu já tenho 12. Obrigado. Gostei do copo. Bem atual, reciclar, é isso aí. Hoje as empresas hoje só fazem isso. Todo mundo fala retornável. Valeu, pastor, obrigado. Muito obrigado. Eu estava falando para o pessoal, gente, o primeiro dia aqui eu tremi na base. Eu olhei todo mundo, conhecia pouca gente. Falei, a estratégia é ir na ministração da manhã, falar com todo mundo e se sentir em casa. Porque eu sempre prego na minha igreja. Na minha igreja eu me sinto bem quando eu prego. Então o negócio é fazer amizade com todo mundo. Aí a gente chega aqui e fica mais à vontade. Mas vamos lá. Um adolescente de 12 anos lê um livro desse, ele fala, meu Deus, eu já tenho 12 anos, minha vida está acabando e eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque a gente foca muito no propósito. E essa geração está muito preocupada com o propósito. E isso é 10. Mas existe uma coisa que vem antes do propósito. Existe algo que vem antes do fazer. Existe algo que vem antes daquilo que... O que eu acabei de falar, né? A ideia de obras, salvação por obras, é o que eu faço, eu preciso fazer.
Eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que chegar lá no céu e Deus me falar assim: servo bom e fiel. Chegaste até aqui, como salvaste-se? Ai, Senhor, a cruz estava pesada, mas vou lhe dizer, viu? Estava tomando Torcilax, melhorava. Dorflex. Mas eu cheguei. Maravilha, hein? Cheguei. Glória, eu vou lhe dizer, viu? Glória a mim. Estava pesada a cruz, mas eu cheguei. Valeu a pena. Eu ficava cantando aquela música da Damares: eu estou pagando o preço pela minha salvação. Vou pagando o preço pela minha salvação. E o carregar a cruz, irmãos, é consequência do salvo. Só carrega a cruz quem é salvo. Só quem é salvo. O contrário disso é religiosidade. O contrário disso é legalismo. O contrário disso são as religiões. Porque a única coisa que difere o evangelho das demais religiões, eu não vou nem falar o cristianismo, porque o cristianismo está cheio de legalismo. Vou falar o evangelho. O que distingue o evangelho, o que distingue o que a palavra de Deus nos apresenta das religiões, é exatamente a graça. Que o Espiritismo diz que sem caridade não há salvação. Os muçulmanos têm que orar 5 vezes por dia para Allah e tem uma série de regras. O judaísmo tem uma série de regras. Catolicismo, existem os meios de graça. Eu não entendo como é que você precisa fazer alguma coisa para receber uma graça. Mas graça é favor imerecido. Mas vou falar de nós também. Muitos evangélicos, muitas igrejas que dizem: para você ser salvo, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. E vem uma cartilhazinha. Aí lembrei de uma música do Marco Teles que é extraordinária. Ela diz assim, o nome da música é Confissão. Me entregaram uma lista com o que eu deveria fazer. Tinha até o que não fazer. Eu tentei. Eu ouvi os seus encantos sobre livremente me deixar viver. Confiando em meus impulsos eu tentei. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só havia em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Dei ouvidos ao mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Um tom alto, né? Vou baixar uma oitava aqui. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma, nada que me faça resistir de pé. A música termina assim, bem depressiva, né? Mas é essencial para o evangelho. Como é que Jesus é a única solução? Meu Deus, outra pregação, isso não estava nem anotado. Como é que Jesus é essencial para o evangelho? Como é que Jesus é a esperança para toda a humanidade? Se a gente não tiver consciência de culpa. Lá em Romanos vai dizer: veio a lei para que a ofensa abundasse. O único propósito da lei não era que as pessoas achassem que a salvação era por obras, como os fariseus acreditaram. Jesus chegou, o objetivo da lei era mostrar que ninguém consegue salvar-se. O objetivo era Jesus chegasse e que todas as pessoas entendessem: olha, a lei veio para mostrar quão pecadores nós somos. O que aconteceu? Os fariseus achando que eram justificados pelas obras e pelo cumprimento da letra da lei. E Jesus precisou mostrar que eles não estavam cumprindo a lei. Aí o Sermão da Montanha é exatamente isso. Você acha que o adultério é o ato consumado? Não. Se você olha para a mulher e deseja no coração, você é um adúltero. Se você ofende o seu irmão, você é um homicida. Jesus está mostrando: vocês não estão conseguindo cumprir a lei como vocês acham. O objetivo da lei é exatamente mostrar, e a gente não consegue. E essa canção é exatamente isso, essa confissão. É alguém que fala: eu não consigo, eu tentei, tinha uma lista, me deram, não deu, e agora? É agora que eu preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus, que morreu na cruz, que levou os nossos pecados. E você fala: meu Deus. Eu lembro do dia que eu aprendi isso. Não foi na sala do seminário. Estava tão impregnado na minha mente, esse negócio de igreja, né? Esse negócio de igreja que eu falo, o dia a dia, aquela ideia de que eu tenho que ser santo para ser salvo.
que o professor dando análise em Romanos no seminário, falando salvação pela graça com todas as letras, e eu, nossa, que maravilha, que aula extraordinária, e eu não estava entendendo nada. Aí eu cheguei no internato, o maravilhoso do internato é isso. Conversando com meu colega que tinha 2 anos de crente, estava no seminário, eu da minha vida toda fui crente, ele tinha 2 anos de crente no seminário, conversando comigo, falei, rapaz, que aula extraordinária, né? O professor é 10, o professor Jorge Noda, japonesinho baixinho. Jorge, olha que maravilha, que análise de explanação em Romanos. Rapaz, a gente não tem que fazer quase nada para ser salvo, né? Jesus fez a maior parte das coisas. Ele falou, rapaz, tu não entendeu, não. A gente não tem que fazer nada para ser salvo, a gente tem que crer. Crer, aí as boas obras vão ser consequência da salvação. Aí Tiago vai se unir com Paulo nesse sentido. Parece que é uma contradição, mas ele se une nesse sentido. Quando Tiago vai falar sobre obras, exatamente as pessoas que estavam entendendo errado o que Paulo pregava, e Tiago foi fazer uma separação de fé e obras, né? A fé sem obras é morta. Mas a fé que Paulo apresenta já é uma fé que carrega no seu bojo as boas obras. Quem tem a fé salvífica, que não é sinônimo de acreditar, fé não é sinônimo de acreditar. Fé salvífica é a fé que já traz naturalmente as boas obras inclusas. Então, a fé de salvação é uma fé que vai produzir um novo nascimento, onde eu vou me tornar agora uma nova criatura, e as minhas obras vão ser consequência, vão demonstrar quem eu sou em Deus. Aí meu colega falou, é isso. Eu falei, era isso que ele estava falando lá dentro? Ele falou, era isso. Não entendi, então. Eu lembro desse dia, no internato, a gente saindo da aula, entrando no internato e conversando sobre a aula. Foi lá que a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, por onde eu passar agora eu vou pregar sobre isso. Mas o que eu quero falar é exatamente sobre propósito, sobre, na realidade, antes do propósito, sobre quem nós somos. E quem é que nós somos? Nós somos antes do que fazemos. Vamos voltar para o batismo de Jesus? Olha lá para Lucas 3, 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia... O que dizia a voz? Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Vamos à versão mais popular. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. A versão que eu estou lendo aqui, a NA, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus não tinha feito nada ainda. E Deus estava confirmando a identidade de Jesus. Jesus vai apresentar agora o fazer, o seu propósito, aqui no capítulo 4, versículo 18. Ele está apresentando o seu propósito. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim para fazer isso, isso, isso e isso. A voz de Deus não chegou após Jesus fazer como se Deus tivesse olhado e falado, olha, fez tudo certinho, bonitinho, parabéns, eis o meu filho amado em quem me agrada. Ele falou antes. O ser vem antes do fazer. Você primeiro precisa tomar posse de quem você é. A gente está tão preocupado em fazer porque a gente acha que o nosso valor depende daquilo que nós fazemos, porque a sociedade faz isso. Ela te valoriza pelo que você faz, não por quem você é. É pelo que você faz. Se você é famoso, tem uma grande empresa, trabalha muito, faz isso, aquilo, outro, o pessoal te reconhece. Se você é alguém que trabalha muito na igreja, as pessoas te dão valor, esse aqui é trabalhador. Nós, naturalmente, a nossa vida é isso, nós somos reconhecidos pelo que fazemos, mas só que Deus nos conhece por quem nós somos. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Quem eu sou? Eu sou Nathaniel Carvalho Bezerra. Ó, você nem sabia, né? Natan Bezerra é nome artístico. Fico tão feliz. Eu sempre fui chamado de Natan, né? Graças a Deus. Mas meu nome é Nathaniel Carvalho Bezerra. Quando você comprar o livro ali e talvez fazer o Pix, você vai ver que é esse meu nome. Só que não tem um PR na frente da minha identidade. Eu não sou o pastor Natan ou o pastor Nathaniel. Eu sou o Natan. Pastor é a minha vocação. É aquilo que eu faço, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas quem eu sou? Jesus aqui, ele é o Filho de Deus. As duas canções que eu cantei, elas apresentam a identidade de Jesus. E após a identidade, ela vem e apresenta também a sua vocação, o seu propósito. Tu és Cristo Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido, que veio como homem, né, o leão de Judá.
Isso é quem ele é. O seu propósito, o Deus em carne que morreu naquela cruz e ressuscitou para me resgatar. Jesus, a outra música. O homem Deus. O eu sou na forma dos seus. Isso é quem ele é. O que ele fez? Revelou-se dos céus. Entregou-se na cruz, rasgando o véu. A nossa identidade vem antes do que fazemos. Aquilo que somos vem antes do que fazemos. Você só vai conseguir ser produtivo no reino de Deus quando você toma posse de quem você é. E você precisa entender que é filho de Deus, nascido de novo, que o Espírito Santo já está sobre você. Tomar posse do que está no tema desse congresso. Poxa, fiquei no vácuo agora. Eu botei aqui, achei que estava o telão. Fiquei no vácuo. Montei aqui, eu achei que estava o versículo aqui. Estou zoando, relaxa. O Espírito do Senhor está sobre mim. E a gente precisa tomar posse de quem nós somos primeiro. Se você entende quem você é em Deus, que Ele não vai te amar mais ou te amar menos pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Ele te ama por quem você é, resgatado pelo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Filho de Deus, nascido de novo, o Espírito Santo habita em você. Tome posse disso, aceite quem você é nele. Eu nasci de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sei quem eu sou. Você toma posse disso? Levante sua mão e diga: eu sei quem eu sou. Eu já sou filho de Deus. O Senhor já me fez assentar nas regiões celestiais. Diga: eu sei quem eu sou. Com isso em mente, a compreensão e a certeza, a convicção de quem somos nele, não por nós mesmos, de quem somos nele. Vamos falar um pouco mais agora sobre vocação. O cumprimento do seu propósito tem a ver com obediência e não com essência. O pastor Fabiano falou algo hoje extraordinário. Quem lembra do que ele falou sobre o posicionamento? O poder de Deus veio sobre aquelas pessoas, né? Depois dos 40 dias, eles estavam buscando, orando a Deus. Quando veio, eles já nem esperavam tanto. Eles estavam esperando para aqueles momentos. Mas o Espírito veio sobre eles porque eles estavam posicionados em obediência. Propósito tem a ver com obediência e não com essência. Saiba quem você é. E agora você vai desenvolver o seu propósito, não tentando agradar, ou não tentando fazer com que as pessoas, ou que o próprio Deus reconheça quem você é. Você vai fazer por obediência, porque você já sabe quem você é nele. Eu faço isso porque eu sei quem é meu Pai, e eu vou cumprir por obediência, e por entender que eu só estarei plenamente realizado se eu estiver no cerne, no meio, no âmago da sua vontade. Vamos lá, 2 palavras. Ungir. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E na sequência, porque Ele me enviou. Essas 2 palavras, Jesus ele é ungido e Jesus ele é enviado. A palavra Cristo, ela significa isso, ungido, vem do grego Christos, ungido. E o enviado, né, apóstolos. Jesus ele recebe a unção e então ele é enviado. Ontem nós falamos sobre esse envio. Antes de cumprir necessariamente o seu propósito, ele precisou passar pelo deserto. Falamos muito sobre isso aqui. Mas eu gostaria de falar sobre essa questão da unção. Quem tem o Espírito de Deus é movido por propósito. Isso que eu quero falar com vocês hoje. Quem tem o Espírito de Deus é movido por propósito. Diga isso. Quem tem o Espírito de Deus é movido por propósito. E primeiro, o Espírito Santo capacita e dá autoridade. Isso está relacionado à unção, ungir. Quando Jesus recebe a unção lá no Jordão, quando Jesus é batizado, ele recebe naquele momento a autonomia de Deus o Pai para cumprir, para desenvolver a missão. Após ele ter a sua identidade afirmada, ele agora é ungido. Existe uma questão aí na teologia, né? Algumas pessoas dizem, não, Jesus ele abdicou de todos os seus poderes e tudo que ele fazia era por meio do Espírito Santo. Eu não vou tão longe. Jesus, ele preservava sim o seu poder, embora ficou limitado em algumas questões. Por exemplo, ele no corpo físico não podia ser onipresente. Não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Ele também não sabia de tudo, pelo menos na condição em que ele estava. Tem um momento que ele diz, né, sobre o grande dia. Isso ele não era apenas o pai que sabia. Então, você começa a perceber que havia sim algumas limitações. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele abriu mão de alguns atributos, pelo menos em sua totalidade. Mas o que eu gostaria de refletir com você é exatamente isso, que independente do que tenha acontecido, o Senhor, Jesus, foi ungido. O Espírito Santo, naquele momento, era uma ratificação de que o Pai, como Jesus assumiu uma posição de obediência, lá em Filipenses vai dizer isso, ele foi obediente, então ele se subordinou, ele se colocou nessa condição. Ele então recebeu a unção. Isso acontece comigo e com você também. Nós recebemos a unção. Isso acontece exatamente lá no Pentecostes. A igreja, o povo recebe o derramamento do Espírito Santo, e você percebe que a partir desse momento os discípulos agora têm coragem, têm ousadia. A partir daquele momento eles recebem dons espirituais, né? E algumas pessoas acreditam que o batismo no Espírito Santo ele a sua única evidência, ou a sua grande evidência é o dom de línguas. Isso não é necessariamente aquilo que eu penso, né? Fique com o que o seu pastor acredita. O bom batista é que ele tem a liberdade de pensar. Eu acredito que você recebe algum dom. Eu acredito que você recebe algum dom. Talvez tem pessoas frustradas, né? Porque recebeu a visitação do Espírito Santo, ficou cheio do poder, mas não falou em línguas. Profetiza, tem revelação. Deus revela por meio de sonhos, tem dons extraordinários, mas não fala em língua. Fala, eu não fui batizado no Espírito Santo. Eu acredito que você foi sim. Recebeu dons extraordinários. O Senhor reparte dons. Isso que está dizendo na Bíblia. Paulo vai dizer lá, falam todos em línguas? É uma pergunta retórica. A resposta é não. Tem todos os dons de curar? Profetizam todos? Não. Buscai com zelo os melhores dons. Então tem pessoas que têm dom de línguas, tem outros que têm dom de profecia, tem outros que têm o dom da palavra, tem outros que têm dom de revelação. O Espírito Santo revela, isso está relacionado ao poder sobrenatural de Deus, isso está relacionado à unção. Aquilo que o Senhor nos dá de maneira sobrenatural, uma autoridade extraordinária. Os nossos pioneiros falam sobre isso. A autoridade, após o batismo no Espírito Santo, Ernesto Nini, Zé Rego do Nascimento, eles receberam uma autoridade para pregar a palavra, um anseio, um fogo que ardia em seus corações, a partir do derramamento do Espírito Santo. Isso é a unção de Deus, o derramamento de Deus. A autoridade para pregar, a autoridade para falar, a autoridade para receber de Deus, a autonomia para dizer levanta e anda em nome de Jesus. A autonomia para dizer para um endemoniado, eu te repreendo em nome de Jesus. A autoridade para entender isso aí é só psicológico, não é espiritual. Tem que ter pessoas que têm o dom do discernimento de espírito. Tive um diretor no seminário. No meu quarto ano já estava quase saindo, e quando a gente está, seminarista sabe muito bem o que é isso. Eu acho que qualquer um que está na faculdade fica, meu Deus, estou no último ano, já estou terminando e agora, vou fazer o que da minha vida? Eu estava naquela, né? Meu pai dizendo, não, você vai voltar. E eu falava, Senhor, me conduz, né? Faz o que tu queres da minha vida. E eu tive 3 sonhos de morte. Eu tive 2 sonhos que meus irmãos morriam. Um era o velório de um, outro era o velório de outro. Eu falei, meu Deus, que sonhos tenebrosos. Mas teve um terceiro sonho que foi o que mais me incomodou. Isso foi tudo em uma semana. E esse último sonho era o seguinte, era como se fosse um retiro da igreja. Era uma casa onde as pessoas estavam todos dormindo nessa casa. E tinha um quarto onde tinha 2 bebês. E eu acordava no meio da noite, ia abrindo a porta do quarto para matar esses 2 bebês. Eu fiquei assustado comigo mesmo. Como é que eu estou sonhando um negócio desse? Aí minha mãe acordava e dizia assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu vou matar aqueles 2 bebês. Ela, você é doido? Meu filho, para com isso. Eu acordei naquele... Aí eu falei, que negócio, já sonhei com 2 irmãos meus morrendo. Um era o velório de um, depois era o velório de outro. E agora eu tenho um sonho desse querendo matar 2 bebês. E aí o diretor do seminário, o pastor Ângelo, ele sempre chamava a gente lá, principalmente o pessoal do quarto ano, para conversar, como é que está, vai voltar para a sua terra, tem algum convite de alguma igreja, como é que está a sua vida aqui e tal. Eu falei, não, pastor, vou voltar para casa, já está quase tudo certo. Mas tem uns sonhos aí que estão me incomodando. Eu falei, gente, quem tem o dom é algo extraordinário. Ele estava sentado assim na mesa, de perna cruzada, eu sentado assim do outro lado. Eu falei, o sonho que mais me incomodou foi esse. Falei o sonho dos bebês. Assim, sem pestanejar, sem perguntar muito, ele só falou assim, tem quantas congregações lá sob os cuidados do seu pai? Eu falei, tem a sede e tem 2 congregações.
E eu ficava pensando, né, bebê é ministério, tem alguma coisa a ver com o meu ministério e tal. E ele, muito simples, falou, talvez esses 2 bebês representem as 2 congregações. E talvez a sua mãe, que aparece aí no sonho, faça alguma referência à sede, à igreja sede. Eu falei, rapaz, faz sentido. Falei, muito obrigado, pastor. Saí da sala dele. E eu lembrei dos outros sonhos, né? Que meus 2 irmãos também morriam em cada sonho. O que foi que Deus falou no meu coração a partir daquilo? Eu vou voltar para casa, cheio de teologia, cheio de teóricos, pensadores e tudo. E eu vou mudar o mundo. Quando a gente sai da faculdade, é assim, ó. Não é diferente. O médico sai da faculdade e fala, eu vou curar todo mundo, fazer cirurgia em todo mundo. O psicólogo fala, ninguém mais vai ter problema agora de depressão, porque vou resolver tudo. Né? E os jovens saem do seminário falando assim, os problemas da igreja acabaram, agora todo mundo vai aprender Bíblia de verdade. A gente sai assim. E meu pai me mandava para pregar nas congregações. Eu fazia parte do treinamento. E aí o que foi que Deus falou no meu coração? Cuidado com o que você vai pregar. Porque se você falar alguma coisa contrário ao que o teu pai está falando, você vai matar os bebês. Você só precisa alimentar. Só alimentar. O que foi que Deus falou comigo naquele dia? Só soma. Prega aquilo que vocês concordam. Prega aquilo que você pensa como seu pai. Se for possível aprofundar, aprofunda. Se for preciso concordar, concorda. Fala junto, anda junto. E assim eu fiz. E foi extraordinário para o meu ministério. Como Deus é maravilhoso. Usou alguém que tinha o dom de revelação de sonhos para me ajudar, porque eu não estava conseguindo entender nada. E foi maravilhoso, gente. Não foi assim, nossa, eu vi uma pomba vindo sobre ele na hora que ele revelou. Não, eu vi assim um negócio extraordinário, a sala ficou cheia da fumaça. Ele simplesmente sentado normal, olhou, falou, e eu falei, rapaz, é isso mesmo. É dom de Deus. Quem tem o dom é assim. Quem tem o dom, quem tem a autoridade de Deus, quem tem a unção, ele não fica entrevistando demônio. Como é teu nome? De onde tu veio? Por quantos passou? Ele fala assim, sai em nome de Jesus, ele sai. Tem alguns que são mais difíceis mesmo. Tem alguns que dão mais trabalho. Mas no geral, tem gente que floreia muito. É só falar, sai em nome de Jesus, glória a Deus. Pronto. Quem tem o dom de curar, ora e o outro cura. Eu não me atrevo a essas coisas, não. Eu não tenho. Tem que ter o dom. Quem tem o dom sabe. Quem tem o dom sabe. Eu percebi algo diferente na minha vida que está relacionado ao aconselhamento. Primeiro aconselhamento que eu fui fazer. A pessoa chegou e disse, olha, o pai está transtornado. O pessoal diz que é epilepsia, mas é um negócio doido. Um negócio terrível. Aquele negócio ali é o Satanás. Ele muda, ele se transforma. E eu aconselhando a pessoa. Na hora que ela começou a falar, eu disse, falei. 23 anos de idade eu tinha. Tinha acabado do seminário, de sair do seminário. E lá no seminário a gente aprende muita Bíblia, muita teologia, mas ele não diz assim, ó, como você vai discernir, como o Espírito Santo vai colocar as coisas na... Isso aí é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Eu falei, e agora? Eu deixei ela falar. Enquanto ela falava, não sabia nada do que eu ia falar. Gente, é algo extraordinário, é só quem passa. Quando ela acabou de falar, eu disse, então, o resto foi com Deus. Eu nem lembro o que eu falei. Eu só sei que foi bom. Eu só lembro do então. O resto foi com ele. Eu comecei a observar situações assim no meu ministério, no decorrer do tempo. Eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado por entender o propósito, obrigado por entender a vocação, obrigado por entender o que o Senhor tem para a minha vida. E assim são aqueles que têm dons. E talvez você esteja buscando exatamente esse dom aqui hoje, talvez você esteja buscando algo de Deus, a unção. Senhor, eu quero derramar do Espírito, eu quero a tua unção sobre mim, eu quero a tua graça, eu quero o teu poder, eu quero ser usado com poder, eu quero poder ser usado com autoridade. Qual é o dom que o Senhor tem para mim? Qual é a graça especial? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? Mas isso é após você entender quem você é. Então você já entendeu, eu sou filho, eu sou nascido de Deus, glória a Deus, Senhor. Agora eu quero capacitação, eu quero batismo no Espírito Santo, eu quero renovo, eu quero unção. É isso que eu quero declarar quem tu és, eu quero ter autoridade, eu quero poder ter esse tipo de experiência. Eu não sabia nem o que dizer quando eu abri a boca, o Senhor falar por mim. Profetizar, gente, isso é coisa de Deus. É extraordinário, a física não explica. Mas eu quero falar também sobre as habilidades, um pouco sobre vocação. Moisés foi treinado lá no Egito, e eu creio que era Deus que estava treinando Moisés naqueles 40 anos.
Porque ele precisou de todo esse conhecimento para ajudar o povo com a lei. Era o que Deus falava? Era o que Deus falava. Mas a gente não crê necessariamente nessa teoria do ditado. Deus se revela conosco na medida daquilo que nós podemos entender, na medida das nossas compreensões. Não é assim só coloca o pendrive e o computador recebe tudo. Já pensou Deus falando para Moisés, Moisés, você tem que fazer a lei, tem que escrever isso e aquilo, se Moisés não conseguisse compreender. Mas Deus, não estou entendendo nada que você está falando. Ele entendeu muita coisa, ele aprendeu muita coisa no Egito, sobre leis, sobre legislação. Então, quando Deus falava para ele, comunicava com ele, estava fácil de entender e fácil de escrever. Eram habilidades naturais que Deus deu para Moisés e o habilitou a isso. Paulo não teve tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo perdido. Quando ele vai dizer, olha, eu considero tudo isso aqui escória, refúgio, ele está falando da prepotência, ele está falando do merecimento, ele está falando dos méritos. Mas você vê Paulo pregando, você vê Paulo citando, além de citar tudo aquilo que ele sabia do Antigo Testamento, ele também tinha todo um conhecimento, entre aspas aqui, secular, né? Ele era um erudito. Ele citou poetas cretenses. Paulo disse lá para os atenienses em Atos 17, como disse um dos seus poetas, né, somos geração sua, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, as habilidades que Paulo adquiriram antes daquele encontro com Jesus foram necessárias e essenciais para o seu processo, para o seu trabalho, para o cumprimento da sua vocação. Da mesma forma é com você. Imagina uma vocação, um psicólogo, está lá esperando, a pessoa entra, está dizendo, olha, eu estou tendo esse transtorno, estou tendo isso e aquilo. Aí o cara que já tem a habilidade da psicologia, ele aprendeu, treinou, tem a vocação para isso, mas ele também tem um dom espiritual do discernimento de espírito. Aí ele fala, isso aí é espiritual, isso não é clínico. Já pensou que coisa extraordinária juntar habilidade com dons do Espírito? Habilidade com dons espirituais? É assim que o Senhor faz conosco. E aí talvez você esteja nessa crise, qual é a minha vocação, como eu vou fazer, o que eu vou descobrir? Aí eu já vou entrar agora no fazer necessariamente, que é o enviar. Jesus está dizendo, olha, Ele me ungiu. Ele me ungiu. Então a ideia da unção tem a ver com capacitação. Unção, dons espirituais, mas também tem essa questão das habilidades. O Senhor te chamou para alguma coisa específica. Ele colocou vontade no seu coração, desejo para trabalhar em uma área específica. Isso é unção. Autoridade de Deus e habilidades naturais. Mas agora vem o envio. Ele enviou-me. E o que foi que Deus fez com Jesus? Ele enviou para fazer o quê? Enviou para resolver problema de gente. Deus enviou Jesus para resolver problema das pessoas. O que ele está dizendo? Olha, Ele enviou-me para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Não vou entrar nos termos teológicos desses pontos, eu quero apenas extrair o geral disso, que Jesus está dizendo, olha, eu fui enviado para resolver o problema dos que estavam sofrendo. E você sabe, quando você vai escrever um TCC, você tem que resolver um problema. O seu orientador de TCC tem que dizer assim, ó, acha um problema. E escreva sobre ele. Você não vai fechar a questão, não tem como resolver, mas você vai estabelecer ali caminhos, propostas para que aquele problema seja, pelo menos parcialmente, resolvido. Da mesma forma somos nós. O mundo está cheio de problemas e de repente o Senhor tem colocado algo no teu coração. Qual é o problema que você vai resolver? O Marcos estava falando comigo ali algo extraordinário de alguém que trabalha com crianças violentadas, né? Deus colocou no coração daquele pastor, daquele missionário, isso. São pessoas que estão sofrendo algo específico. Ele tem que evangelizar, tem que levar o amor de Deus, tem, mas ele vai escolher um nicho específico. Eu vou levar o amor de Deus para essas pessoas. O meu foco na minha vida, particularmente, tem se fechado em jovens, necessariamente, e novos convertidos, que podem ter várias idades. Para falar exatamente sobre o Evangelho, a base do Evangelho, o básico do Evangelho, e como você encontrar a sua vocação, o seu propósito no corpo de Cristo. Esse é o meu nicho. Ah, pastor, mas tem idosos ali, isso vai pregar. Não é o meu chamado. Tem pessoas específicas para levar a palavra para os idosos. Ah, mas tem alguns teólogos aí, ou tem pessoas da área, teólogos não, tem pessoas da alta ciência que são ateus. Essas pessoas precisam ser alcançadas. Deus vai mandar apologeta para eles. Não sou eu. Eu não vou conseguir falar com esse povo, não. O negócio é Bíblia. Tem gente que vai precisar caminhar um pouco mais pela ciência, pela biologia. Tem que ter apologeta para conversar com esse povo. Não é o meu chamado. O meu chamado são jovens e novos convertidos, dependendo da idade, que estão tentando achar o seu
seu propósito no corpo de Cristo. Esse é o meu nicho. A minha esposa soma comigo quando ela ajuda os pais a discipularem seus filhos, como evangelizar os seus filhos. Então esse é o nosso propósito. Nós achamos um problema. Para minha esposa, o problema é pais que só empurram seus filhos para a igreja achando que já estão fazendo tudo, né? Eu não entendo por que esse menino está assim hoje, com 21 anos. Sempre foi na escola dominical. Ou seja, um pai e uma mãe que acha que uma vez por semana, quando não ia para a praia, quando não estava de férias na casa dos avós, né? Uma vez por semana, então ao longo de 21 anos, com muitas faltas, ela achava que o filho dela estava sendo criado nos caminhos do Senhor. Então esse é um problema que a minha esposa vê. Os pais precisam aprender a entender que a responsabilidade de discipular os seus filhos é deles. Qual é o seu problema? Qual o problema que você vê no mundo? O seu não, né? Qual o problema que você vê no mundo e que o Senhor está te incomodando para resolver, ou para solucionar, para tentar ajudar, não resolver, mas tentar ajudar? Esse é o seu propósito. E de repente você pensa assim: eu quero ajudar jovens que saíram das drogas, ou que estão nas drogas, porque eu saí das drogas, o Senhor me tirou de lá e queima em meu coração trabalhar com viciados. Então você vai ter que se preparar. Deus te dá unção, Deus te dá autoridade, é algo extraordinário. Mas você vai precisar de habilidades, de caminhos para fazer projetos. Como eu vou fazer? Eu tenho que levar para uma casa de recuperação. Essa casa de recuperação, ela precisa ter recursos. Então você precisa ter um mínimo de incompreensão de administração. Então você precisa ter habilidades para isso. Deus não vai colocar na sua mente aqui: olha, você tem que fazer isso. Aprenda a mexer no Excel. Eu não sei mexer no Excel, gente, até hoje. Quem mexe, eu acho assim, extraordinário. Então você tem que puxar isso para cá. Isso não é coisa que Deus vai fazer. Deus vai te dar autoridade, te dar unção, mas essas habilidades você precisa aprender de maneira natural. E por aí vai. Eu não quero já perdi muito tempo, cantei 2 músicas, já vou acabar. Já extrapolei meu tempo. Mas é só isso que eu gostaria de deixar claro para você hoje. Primeiro, entender quem você é. Segundo, entender que existe uma unção, uma autoridade de Deus e habilidades naturais que você já tem desenvolvido, já tem aprendido, já tem se orientado nessa área. E agora o Senhor está te chamando para trabalhar em algo específico. Saia daqui, chegue na sua igreja e fale assim: pastor, tem algo que está queimando no meu coração, eu quero trabalhar com os viciados. De repente uma menina que fala assim: eu quero trabalhar com meninas violentadas. De repente uma irmã da igreja que fala assim: eu preciso trabalhar com mulheres que estão sendo agredidas nos lares e não estão tendo coragem de denunciar, de falar. O Senhor tem me dado uma habilidade de conversar, isso a mulher dizendo, né? O Senhor tem me dado uma habilidade de conversar e tem algumas pessoas que conseguem se abrir para mim, não falaram para ninguém, mas elas falam para mim que estão sendo agredidas pelo marido e muitas vezes na igreja. Talvez é o Senhor te indicando alguma coisa: olha, é por aí, o Senhor está te conduzindo a trabalhar e aí o Senhor vai te dar autoridade. Aí, meu irmão, com a unção do Espírito, uma mulher dessa chega, isso é a unção de Deus, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Chegar em casa, bem na hora que o cara está fechado, que vai levantar a mão para bater na mulher, ela fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Eita glória! E o cara baixa a mão e cai chorando. Aí é unção de Deus. Aí é o seu propósito sendo alinhado com habilidades e com a autoridade que o Espírito Santo te dá. E aí, meu irmão, coisa só de Deus. Tem as habilidades naturais e tem a unção do Espírito. O que é que você está buscando? Eu já quero finalizar, o pessoal do louvor já está aqui. Quero te convidar a ficar em pé. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com toda a redundância que o texto apresenta. Hoje, pastor Fabiano falando e eu pensando: rapaz, envia-me a mim. Isaías estava querendo ir mesmo, viu? Se fosse eu falava assim: Senhor, envia-me a mim mesmo. Você tem essa ousadia para deixar bem claro: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora que você entendeu quem você é, que você não vai ser mais amado ou menos amado pelo que você faz ou deixa de fazer, mas que você precisa obedecer a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa: existem casos específicos que, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Mas o que eu vejo na Bíblia é o seguinte: quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer usar.
Ah, pastor, mas e o livre-arbítrio? Ele vai fazer você querer. Ele fez Jonas querer. Jonas falou, não vou. Ele falou, vai. Eu não faço, faz. Vou para Jope, vou pegar o navio para Tarsis. Tempestade. Ah, não, mas eu não vou não. Ele, gente, é o seguinte, para essa tempestade acabar, vocês me jogam no mar. Jonas estava disposto a morrer, que ele ia morrer afogado. Mas ele não queria pregar em Nínive. Bastava se ajoelhar no barco e falar, Senhor, me perdoa, eu vou. Mas não, ele falou, me joguem na água. Jonas foi para a água. Mas Deus falou, não vai morrer não, miserável. Mandou o grande peixe. Aí o pessoal acha que peixe é juízo. Peixe não é juízo, peixe é livramento. Ele ia morrer afogado. Aí em Jonas capítulo 2, Senhor, muito obrigado. Que quando eu estava indo para a sepultura, tem a oração dele, né? Agora eu vou voltar novamente ao teu templo. Jonas vai a contragosto pregar em Nínive, mas vai. Reclamando. Termina o livro reclamando, mas foi. Quero te dizer uma coisa, não tenta fugir não. Que você vai, reclamando, mas vai. Nem se matar vai conseguir. Não, eu não vou me matar, não vai. Vai para o hospital, vai sobreviver. Vou me jogar na frente de um carro, o carro freia. Vai pregar, vai. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Então não fique nessa expectativa. Não, Senhor, eu não vou não, usa outro. Ele pode até fazer isso. Mas se ele encafifar com você, vai ser que nem Jonas e vai doer mais. Aceite. E entenda que você já é amado. Jonas era amado, apesar da petulância dele. Apesar da persistência dele, Deus conversou com Jonas. Jonas, você é tão imaturo, meu filho. Tão imaturo. É você que eu vou usar. Deus agindo com amor com Jonas o tempo todo. Finaliza o livro dizendo, Jonas, você tem mais compaixão por uma planta que nasce num dia e morre no outro, do que de 120 mil pessoas que não conseguem nem discernir a mão direita da mão esquerda, Jonas. Deus ainda falando com amor com Jonas. Entenda quem você é e aceite o chamado de Deus para a sua vida. Entenda quem você é e aceite o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você chegou aqui com essa ideia, Senhor, qual o meu propósito? Qual a minha vocação? O que eu vou fazer? Vou dizer, o Espírito do Senhor está sobre você. Ele está te conduzindo hoje a cumprir um propósito. Eu quero chamar à frente aqui aqueles que receberam hoje esse start. Eu entendi o meu propósito hoje. Quero chamar aqui à frente que eu vou orar por você.